Amados queridos que nos acompanham pela internet, hoje uma noite bem atípica do que a gente está acostumado normalmente, a igreja cheia, e estamos num grupo bem reduzido aí, como a prefeitura nos proporcionou de estarmos reunidos, mas um certo número de pessoas, né? Mas aí tem a bênção de estarmos transmitindo pela internet. E creio, querido, que você que está em casa vai ser tão abençoado quanto o que está aqui vai ser tão abençoado quanto o que está em casa, porque eu creio que, como o pastor vem ministrando nas últimas lives que ele vem transmitindo para nós, que nós servimos um Deus que não tem barreiras, um Deus que não tem paredes, um Deus que não habita em templos feitos somente por homens, né? Ele habita nos nossos lares, Ele habita na rua, Ele habita aqui dentro e Ele habita dentro de você. E esse é o importante que nós devemos prestar atenção. Aonde esse Deus habita, aonde esse Deus age, como Ele age. E acredito que você, nesse período que nós estamos passando de quarentena, você já acompanhou através de redes sociais, você vem meditando na palavra, você vem orando. Acredito que você vem acompanhando algumas pregações, de repente pastores que você nem conhecia, hoje está conhecendo pelo período que a gente está tendo, sobre a volta de Jesus, sobre os sinais que iam anunciar a volta de Cristo. E um desses versículos eu queria compartilhar com você nessa noite, que está lá no livro de Mateus, capítulo 24, que fala alguma dessas atenções que nós devemos ter, porque a Bíblia diz que nem os anjos do céu, nem o próprio Filho do Homem sabe o dia da volta de Jesus. Então, amados, eu creio que isso não é uma preocupação que nós devemos ter, e sim a preocupação de estarmos preparados para a volta de Cristo. E como a gente conversava ali atrás, eu, pastor Paulo, pastor Valnei antes, eu acredito que Deus nos proporcionou esse momento. Se a Bíblia diz que Deus controla todas as coisas, sabe todas as coisas, eu creio que isso foi com a permissão de Deus. E se foi com a permissão de Deus, é para chamar a nossa atenção. Porque se nós formos ver tudo que o povo passou, gerações e gerações antes de Cristo, lá do início, o povo de Moisés, quando Deus liberta, o próprio Moisés, quando sobe ao monte, Deus guarda Moisés lá em cima 40 dias e 40 noites. E o povo não tem paciência lá embaixo de esperar. E quando Moisés desce, ele recebe uma árdua e dura missão de Deus de terminar com aquele povo que estava lá embaixo. Mata todos. Por muito menos do que nós vivemos hoje, Deus termina com uma cidade. Por muito menos, Deus manda um dilúvio na época de Noé. E a nossa geração hoje está vivendo uma geração que eu acredito que passa por cima de tudo isso que essas gerações no passado fizeram. Então, o que a gente pode constatar com isso? Que é a misericórdia de Deus que ainda prevalece sobre as nossas vidas, dele não nos destruir, não nos consumir. Então, amados, Ele está nos dando uma chance, Ele está nos alertando. E essa quarentena não pode passar despercebido para nós. A gente tem que tirar como uma lição de vida isso. E uma coisa que eu venho orando em casa, eu e minha família, que quando passar tudo isso, que a gente não saia igual como a gente começou nessa quarentena. Que a gente saia transformado, renovado e mudado pelo poder de Deus. Que quando a gente sair na rua, esse camarada tem algo diferente. Esse cidadão, essa mulher tem algo que me chama a atenção. É essa geração que nós temos que ser vista dessa forma. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, verso 32, Jesus está dizendo assim, um dos momentos que ele fala da parábola da figueira, que ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se entornarem tenros e brotarem folhas, sabeis que está próximo do verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que Ele está próximo às portas. Amém? A figueira, quando começa a brotar, ela está dizendo:
Está vindo o verão vem vindo, as folhas balançando, o brotezinho balançando, e é a atenção que o povo tem que começar a ter, que vai vir o verão. E eu creio, queridos, de coração, assim como eu compartilhei antes, você leu um pouquinho mais para frente diz, que nem o Filho do Homem sabe o momento que ele vai voltar. Mas que a gente está perto, porque os sinais estão aí. Como a gente falava antes com os pastores ali atrás, em nenhum momento na história se moveu o mundo inteiro por uma ação que nem está se movendo hoje, por causa desse Covid-19. Nem mesmo as guerras pararam o mundo inteiro, foram regiões mais afetadas. Clima, terremoto, ciclones, nem eventos festivos, nada moveu o mundo inteiro no mesmo momento como está acontecendo agora. Se nós que somos a geração eleita, o povo de Deus, não entendermos que é Deus falando, eu acho que nada mais vai chamar a nossa atenção. Então, querido, eu queria te convidar nessa noite, para você adorar de coração, você que está aqui, você que está em casa. Como eu disse, para Deus não tem barreiras. Adore o teu Deus de verdade, busque esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro, de todo o teu coração, de todo o teu ser. Quando a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, e buscar a Deus, orar sem cessar, Deus está querendo algo de nós, e nós não paramos para ouvir a Deus. Logo que começou isso, eu não sei se eu cheguei a compartilhar com o pastor Paulo, um pastor muito amigo meu, um período antes caiu no hospital, caiu enfermo. E quando eu estava orando por ele, Deus falou muito bem claro comigo. E quando eu fui compartilhar com ele isso, ele disse, realmente é de Deus, porque Deus falou a mesma coisa para mim. Deus disse, eu tive que fazer isso com ele, porque senão ele não parava para me escutar. E eu estava querendo falar com ele. Deus teve que botar esse pastor no leito de hospital por um bom tempo, para ele poder ouvir a Deus. E queridos, Deus está fazendo isso com nós. Deus está botando nós, resguardando, tirando, parando. Para, filho, eu quero te ouvir. Eu quero que tu fale comigo um período. Então, amados, vamos tirar isso de proveito. Não é uma coisa boa, não é uma situação boa, se fala da economia depois que vai ser pior, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós cremos num Deus vivo e poderoso, que não vamos nos abalar, porque nós estamos aliançados com Ele, amém? Então eu queria te convidar nessa noite, para nós orarmos em cima disso. Para que quando terminar esse período, nós possamos sair na rua e ser diferente. Aquela luz de Jesus brilhar sobre as nossas vidas e nós sermos o sal da terra. Amém? Feche teus olhos, querido, em casa e vamos orar. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos prostramos perante a Ti nessa noite, Deus. Primeiramente te louvando, te adorando, te bendizendo, Pai, e exaltando o Teu nome, Pai, porque Tu és o único Deus verdadeiro, grande, poderoso, que pode nos guardar dessa praga que ronda o mundo inteiro, Pai. Nós sabemos que debaixo de Tuas asas, Pai, estamos protegidos, Pai. Nós sabemos que debaixo das Tuas asas, Pai, mal nenhum pode nos atacar, Pai. Então nós pedimos, Pai, guarda o Teu povo, Pai. Guarda o Teu povo, aqueles que realmente estão entendendo o propósito, Pai. Que estão aliançados contigo e clamando, Deus, por algo melhor. Pai, nós não sabemos nem orar direito, a Tua palavra diz isso. Oramos por quê? Para que volte a normalidade na sociedade, para que a economia não quebre, mas para nós voltarmos para a rua. Mas daí, se nós voltarmos para a rua, essa doença pode nos atacar. Nós não sabemos nem orar isso, Pai. Então nós pedimos, Pai, que Tu venha dando a Tua decisão, Pai. Que Tu venha dando o amém final de como as coisas devem ir daqui para frente, Pai. Toma, Senhor, o Novo Hamburgo em Tuas mãos. Toma, Senhor, o Rio Grande do Sul em Tuas mãos. Guarda o Brasil, Senhor. Assim como falávamos ali atrás, Pai, eu acredito que a decisão do presidente, do governador, da prefeita aqui de Novo Hamburgo, não é nada fácil. Nem do líder da nossa igreja, porque hoje está se tornando uma coisa política. Se fala de uma coisa, todo mundo contraria. Se fala outra, os outros já contrariam. Então Deus, venha com a Tua destra estendida sobre essa nação, sobre esse povo.
sobre o mundo, Pai. Oh Deus, fazendo, Deus, a Tua vontade que prevaleça. Porque Deus, nós queremos ser dependentes de Ti, Pai. Nós queremos andar lado a lado contigo, de mãos dadas contigo, Pai. Porque sabemos que estamos protegidos, Pai, contigo. Guarda o Teu povo, guarda a Tua nação, Pai. E que nessa noite, Pai, Tu receba o nosso louvor, que Tu receba a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus é o que nós pedimos, Pai. Amém, Senhor, amém. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são Teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Teus para sempre. Aleluias. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Aleluias. Nós o louvamos, porque podemos contar com Ele em todos os momentos, em todas as horas difíceis.
Aleluias. Te adoramos, Senhor. Aleluias. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Esses momentos é que a gente tem a oportunidade de ver quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Esses momentos que a gente passa por tanta tribulação, tanto problema, a gente consegue perceber na nossa vida realmente quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Canta junto, amado. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é, o tempo está em suas mãos, começo e o fim, começo e o fim. Três se formam em um, o Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e leão, Cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu
quão grande é o meu Deus. Aleluias. Que nessa noite e nos próximos dias que hão de vir, a gente possa sempre exaltar esse grande Deus que faz parte da nossa vida, amém? Aleluia. Senhor, mostra a Tua grandeza. Nesses dias que estamos vivendo, precisamos tanto que o Senhor se mostre o grande Deus que nós adoramos esta noite. Que o Senhor possa se manifestar sobre vidas, sobre famílias aqui esta noite, revelando o Teu poder, revelando o quão grande Tu és. Nós invocamos o Seu nome. Que a Sua glória seja revelada de norte a sul, de leste a oeste, em toda a nação, em todo o estado, em todo o nosso município, Senhor, em nossa casa. Nós reconhecemos a Sua grandeza, nós reconhecemos a Sua soberania, o Seu poder. Ó Deus majestoso, ó Pai glorioso, Pai da eternidade, se levanta, Senhor, se levanta e mostra a Tua grandeza, mostra o Teu braço forte e poderoso para sustentar os fracos, abatidos, os cansados, para levantar e fortalecer. O Senhor diz na Sua palavra, através da boca do profeta Isaías, o Senhor diz que faz forte o cansado, que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Levanta-te, Senhor, e reina sobre nós. Vem com o Teu reino, vem com o Teu poder. Estabelece a Sua vontade sobre as nossas vidas. Nós nos humilhamos, nos curvamos diante do Senhor esta noite e rendemos louvor ao único que é digno de receber honra, glória, poder, majestade, soberania. Seja engrandecido, seja exaltado em nosso meio, Senhor. Seja exaltado em nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus por preparar esse tempo, este momento, para nos reunirmos novamente como irmãos na congregação dos santos, dos justos, para Te adorar e para exaltar o Senhor sobre todas as coisas, porque Tu és, aleluia, verdadeiramente aquele que reinas, aquele que estabelece a Sua vontade, e a Sua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. Muito obrigado, louvamos a Ti. Amém. Amém, queridos. Shalom a todos, sejam bem-vindos. Que maravilha estarmos aqui. Amém. Gostaria de estar orando e abençoando a sua vida nesses dias, né? São dias em que nós estamos caminhando, mas não estamos sós. Deus está conosco. Amém. Sustentando, fortalecendo você, abençoando você. Se você já tem uma necessidade, apresente a Ele. Se há uma necessidade na sua casa, na sua família, se há alguém que você sabe que está necessitado de uma intervenção de Deus. Deus se move nesses dias. Deus não está parado. Nós estávamos por um mês e talvez alguns dias, estávamos sem congregarmos juntos, adorando e servindo ao Senhor em um culto. Estávamos adorando nos nossos lares, né? Mas Deus não estava parado, né? Nem nós estávamos parados. Mesmo em casa nós estávamos orando, crendo e confiando no Senhor. E Deus está se movendo nesses dias em favor daqueles que a Ele buscam, daqueles que clamam. Mas Deus também precisa se mover, às vezes, sobre a vida daquelas pessoas que não sabem clamar, ou que não estão clamando o suficiente, e que talvez nós podemos clamar por elas, né? O pastor Volney nos trouxe uma palavra muito abençoada no primeiro culto, exatamente daqueles 4 homens que levaram aquele paralítico na presença do Senhor. E hoje Deus está nos levantando, nos dando força para ajudar a outros que muitas vezes a gente olha para as nossas fraquezas, mas tem pessoas mais fracas ainda, e Deus quer usar a sua vida. Amém? Então apresente-se a Ele. Eu quero orar agora, se você tem dízimo, oferta, quiser consagrar ao Senhor, então nessa oração podemos consagrar, depois você pode trazer na presença de Deus. Pai, nós agradecemos porque Tu és fiel, Tu és justo, e mesmo aquele que está necessitado, Tu és o Deus provedor. E nós continuamos orando e crendo no Senhor,
E por mais que a economia desta nação está abalada, está hoje, Senhor, necessitando de uma intervenção sobrenatural de Tua parte, nós clamamos por isso, Senhor. Mas o Senhor tem poder para cuidar dos Teus filhos e para abençoar. E aqueles que nesta noite têm dízimos e ofertas, que o Senhor esteja recebendo, abençoando. Aqueles que têm necessidade, que o Senhor esteja movendo, suprindo e movendo pessoas na vida de pessoas, Pai. Que o Senhor esteja tendo liberdade de fazer com que as Tuas obras, elas se manifestem e elas se realizem na vida de cada filho, de cada família. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amados. Fique à vontade, assente-se. Se você tem algo para ofertar ao Senhor, faça isso. Quero aproveitar para dizer também, se você tem alguma necessidade de alimento, ou tem uma família de irmãos, ou uma família que você sabe que precisa de socorro, por favor, nos comunique no final do culto. A Miriam está ali, ou a mim, até mesmo alguns de nós, né, da liderança que a gente pode estar servindo nesta hora. Deus tem provido para que a gente possa ser um instrumento de provisão nesse momento. Ok, amados? Então, até a normalidade começar a voltar mais, a princípio nós manteremos esses 2 cultos no domingo às 5 horas. Acredito que tem funcionado bem, e reduziremos nossos cultos. Normalmente tem uma duração de 2 horas, então nós reduziremos para 1h30 e faremos 2 cultos das 5 até as 6h30, ou das 17 até as 18h30, e com intervalo de meia hora, e depois das 19 até as 20h30, ok? Queridos, abram comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, né? Então, para todos vocês que estão aqui, os irmãos que estão nos assistindo em casa, estão nos acompanhando, vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos não somente buscar a Deus, mas precisamos permitir que Deus seja Deus em nossas vidas, amém? E que a luz dele, ela intensifique em cada um de nós, porque não podemos andar em um tempo escuro, ou um tempo sombrio como esse, se nós não tivermos sendo iluminados, direcionados, dirigidos, amparados pelo nosso Deus. Deus não está no plano natural, Ele está soberanamente reinando sobre toda a criação, sobre nós também. Por isso que às vezes com a mente é difícil de entender o Deus que nós amamos, que nós servimos. Eu queria trabalhar um pouquinho com você esta noite, aqui, a partir do versículo 7, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7, tesouros em vasos de barro. Muitos de nós nesses dias temos nos sentido tão frágeis, né? E tão pressionados, e seremos pressionados, né? Acredito que nós não imaginávamos, né, no início do ano, talvez há 2 meses, 3 meses atrás, não imaginávamos estar enfrentando o que estamos enfrentando agora. Mas nosso Deus não foi pego de surpresa. Assim também, nós não sabemos a nossa capacidade de superação. Nós não sabemos quem somos de verdade. Jeremias dizia isso ao Senhor, dizendo: Deus, eu não vou conseguir dar conta, como diz o mineiro, eu não vou conseguir preencher os requisitos do chamado do Senhor para a minha vida. Quando o Senhor falou com ele, e ele ouviu a voz de Deus, ele era jovem, e o Senhor disse lá no capítulo 1 do livro de Jeremias: eu te escolhi, eu te ungi, eu te separei ainda no ventre da tua mãe, para ser profeta sobre as nações, para ser meu porta-voz nas nações. Você irá às nações e dirá: Deus está dizendo isto às nações, a cada uma delas. Então ele falaria línguas diferentes, ou a língua que Deus daria a ele seria suficiente para se comunicar com todas as nações. E ele se sentiu pequeno para isso. Então ele disse: não, Deus, eu não passo de uma criança. Ele não era uma criança, mas essa linguagem queria dizer: eu sou imaturo.
eu não estou preparado, eu não estou pronto para algo de tamanha envergadura, de tamanha responsabilidade, algo que tenha tal grau de desafio. Então nós somos testados, e eu quero ver um pouco disto esta noite. E muitas vezes nos sentimos pequenos diante daquilo que estamos passando, daquilo que precisamos enfrentar, como lidar com as coisas que nós temos nas nossas mãos, diante de nós. E muitas vezes, se pudéssemos dar meia volta e tomar um caminho mais fácil, um caminho mais leve, faríamos. Se pudéssemos pegar o avião e talvez ir para algum lugar onde não esteja enfrentando a crise que hoje o mundo está enfrentando, né? Mas Deus te colocou, e Deus também me colocou nesta geração, para esse tempo, e Ele está conosco, amém? Ele tem um plano, Ele tem algo preparado para funcionar na tua vida, e para funcionar através de você. Então os desafios desse tempo presente, disse Paulo em Romanos 8:18, não são para ser comparados com a glória que está por vir a ser revelada em nós. Aleluia. Você pode dizer esta noite: eu estou junto nessa, eu faço parte, aleluia, não apenas do que nós estamos passando como sociedade, como Estado, como nação, como mundo, mas eu faço parte daquilo que Deus está para fazer, a maneira que Ele vai manifestar a sua glória. Eu faço parte disto, eu não estou alheio a isto. Eu sou escolhido de Deus. Quantos podem esta noite assumir essa responsabilidade? Eu sou escolhido de Deus para nesta hora manifestar a sua glória a este mundo. Aleluia. Não olhe para você, não tente entender se você está preparado. Jeremias não estava preparado, mas é Deus que prepara. Deus, Ele prepara aqueles que Ele chama. Os chamados de Deus não estão preparados. Eles precisam se entregar. Quantos querem se entregar a Deus? Não se entregue à crise, não se entregue ao desespero, não se entregue ao medo, se entregue ao Espírito de Deus. Ele sabe o caminho, Ele vai te ensinar a orar, Ele vai te ensinar a pensar, Ele vai te ensinar a resistir o que você precisa resistir nesta hora. O Espírito do Senhor Deus é sobre mim, disse Isaías. E Jesus disse: opa, isso é para mim, essa profecia é para mim. E ele, no dia em que ele veio do deserto, depois de 40 dias sendo tentado, ele entrou numa sinagoga, ele pegou o livro que estava posto para a leitura daquele sábado, e era justamente Isaías, e era a profecia 60, que nós conhecemos por Isaías 61, e ele leu, ele fez a leitura, e todos ficaram olhando, porque não foi uma leitura comum, não foi uma leitura qualquer. Entenda que você não é um ser comum, você não é uma pessoa qualquer. A presença de Deus está em você. É Deus que te carrega, aleluia. É a unção do Espírito Santo que te capacita. Você não é uma pessoa comum. Jesus sabia disto. Ele não fez uma leitura qualquer, não foi como os outros sábados. Todos estavam percebendo a leitura desse moço. O ambiente está diferente. E estava, porque o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo ia confirmar aquela profecia na vida de Jesus. E ele disse: hoje se cumpriu estas escrituras. Aleluia, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Jesus disse: eu não estou sozinho aqui, Ele está comigo. Você não está sozinho esta noite, amém? Ele está contigo. Aí no seu lar, Ele está contigo. Creia simplesmente naquilo que Deus está dizendo a teu respeito, naquilo que Deus está fazendo a teu respeito, naquilo que Deus tem preparado para você. Então é preciso nós entender, mas às vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão desencorajados, tão insuficientes para nós colocarmos a nossa cara, para nós assumirmos a responsabilidade e dizer: eu vou orar, porque eu creio que Deus vai agir, que Deus está agindo. Eu vou, nesses dias, assumir uma postura de esperança, de fé, de confiança. Como Davi dizia no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Para um homem fazer essa declaração, ele está fazendo uma confissão de fé. Diga comigo, uma confissão de fé. É isso que você tem que fazer nesses dias. Confessar a tua fé, com as tuas atitudes,
com a maneira que você vai resistir às coisas. É muito importante o que você for decidir ser passos de fé, como a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus e mudou algo dentro dela, mas não mudou na condição dela. Saiba perseverar por fé até que Deus faça o que Ele está para fazer. E ela caminhou até tocar em Jesus. E quando ela tocou, ela recebeu aquilo que ela creu que Deus tinha para ela. Deus não vai te dar além. Não, Ele vai. Ele vai sim, porque diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos. Ele surpreende você com a sua oração. Tudo que nós pensamos, Ele vai fazer mais. Amém? Por isso vale a pena. O pequeno esforço de fé, a pequena postura de fé, vai permitir que haja uma grande ação de Deus. Aleluia. Então, queridos, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 em diante, diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder, ou seja, a grandeza, a superioridade do poder, provém de Deus e não de nós. De nós provém a nossa fraqueza, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, mas provém dele um poder que é grande, que se agiganta, que cresce. Quanto maior a necessidade, maior é o poder de Deus, porque Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele faz forte o cansado e Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus vai aumentar as suas forças nesses dias. Deus vai multiplicar a tua força mental, a tua força emocional, a tua força intelectual, a tua força física, a tua força criativa, o poder de criar solução aonde não há. Isso vem da parte do Senhor. Há uma ação de Deus. Como é que você acha que Lázaro ressuscitou? Cheirando mal? Ou alguém correu na perfumaria, no mercado de perfumaria e disse: não, Lázaro falando. Por que você acha que todos queriam vir à casa de Jairo para ver não só Jesus, mas para ver aquele que havia ressuscitado? O que ele tinha de diferente? Tudo era diferente na vida de Lázaro. A maneira dele pensar, ele não era, se ele antes era negativo, agora ele era cheio de fé. Se ele já era um homem de fé, agora ele tinha muito mais fé. Nós não vamos passar por essa crise em vão. Pastor Evandro acabou de nos dizer aqui que ele está preparado, ele está confiante que ele e a sua família não vão passar em vão por esta crise. Ao sair do outro lado, eles estarão melhores. Quantos aqui recebem esta fé e recebem esta palavra? Quando iniciou essa crise, eu escrevi algo no Facebook. Eu disse: esta crise, ou esta provação, não lembro qual a definição que eu dei, esta prova não é para nos destruir, mas é para nos fazer mais fortes. Porque eu não estava olhando para a crise e para a prova, eu estava olhando para aquele que nos sustenta. Ao passarmos pelo que tivermos que passar, Isaías 43, se eu não me engano, diz: ao passares pelas águas, elas não te afogarão, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará, porque o Senhor é contigo. Nesses dias temos que ter essa convicção, se mover nessa convicção. Essa convicção, ela tem que tomar conta do nosso ser. Não pode servir só nos momentos que nós viemos no culto. Nós temos que nos mover todos os dias, todos os momentos, em todas as situações. Nós temos que nos mover nessa convicção. Deus é conosco. O Emanuel, Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, reina à destra do Pai. Mas Ele enviou o seu Espírito. O mesmo Espírito que esteve com Ele, agora está conosco, está com a igreja, está com os que clamam, com os que creem. Amém? E é Ele que é um tesouro. Amém? Ele revela Jesus em você. Olha o que diz. Vamos ler desde do versículo 1 aqui. Eu queria somente ler inicialmente o 7, que diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós.
Então nós nos encaixamos aqui. Não é o que nós temos para enfrentar essa crise. Não é como você está preparado ou não. Acredito que ninguém estava preparado. Agora não, vira essa página. Não se discute mais se você estava preparado. Não se discute mais como que você está. Não se discute mais se esta provação está expondo as tuas fraquezas. Está gerando uma crise dentro de você. Talvez você não converse com as pessoas, mas você pensa muito. Será que Jesus está voltando? Será que eu estou preparado? O que será com este mundo? Será que é essa conspiração toda que se vê por aí? Será que a China vai dominar o mundo? Se ouve tanta coisa, mas às vezes não se ouve o essencial. Às vezes a gente não gasta tempo nos alimentando diante de Deus em oração, dizendo: Deus, fala ao meu coração, ministra a minha alma. Eu estou precisando, eu estou carente, eu estou ouvindo tantas coisas, tantos rumores, mas eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, usa a tua palavra, fala ao meu espírito. Se o Senhor está comigo, eu não posso andar por aí de qualquer forma, nem ter uma convicção que ela não seja certa. Às vezes a gente está convicto de alguma coisa. Pedro estava convicto de que ele não negaria Jesus, de que ele não fraquejaria na hora que Jesus fosse preso, de que ele estava pronto para ir à prisão e até ser morto. Mas essa convicção de Pedro não era uma convicção em Deus. E às vezes a gente precisa passar por um processo de Deus redefinir os nossos conceitos teológicos. Esse é um tempo, queridos, que não basta nós ficar. Meu pai, eu lembro que ele já falava muitas coisas, porque ele ouvia os antigos falarem, e ele repetia. Então a tradição judaica trouxe muitas coisas, e essas coisas estavam na mente e no coração do povo. E quando Jesus veio, o povo resistiu ele, não discerniu ele. De tempos em tempos Deus tem que nos lavar, nos dar um banho completo. Porque o que nós entendemos da Bíblia precisa passar por uma redefinição. Precisamos entender que nem tudo que nós sabemos é suficientemente profundo para nos levar a um nível de intimidade, de relacionamento, de poder e graça maior em Deus. Mas é um tempo em que eu tenho deixado a minha teologia, todo o meu conhecimento e experiência, todo o meu conhecimento aos pés de Jesus. Eu tenho me humilhado diante dele, para que ele venha e se revele a mim, porque eu não quero jamais estar convicto em afirmações e em conceitos que Deus precisa redefinir. Em cada época que era feita a colheita, que era colhido o vinho, para que esse vinho fosse guardado, precisava tomar o vinho, os odres da safra que foi consumida. E agora esse vinho precisava ser colocado nesses odres, mas esses odres não estavam em condições de receber esse vinho, porque esse vinho da safra anterior fermentou esses odres de pele de animal. E agora estes odres, se não fossem restaurados, eles não suportariam a próxima safra. Depois desta provação, tem uma colheita, e a igreja precisa estar pronta para essa colheita. Deus está trazendo um avivamento. Ele não está permitindo que passemos por isso em vão. Ele está preparando a igreja para a sua volta. Mas antes da sua volta, há um avivamento. O fogo vai arder novamente. A glória vai descer novamente. Na verdade ela não vai descer, ela já está, ela já desceu. Ela só vai se levantar. Aleluia. O Espírito do Senhor Deus é sobre mim. Aleluia. Sobre mim quer dizer, Ele é superior. Hoje nós estamos cheios de egos. Hoje a igreja brasileira precisa ser quebrantada aos pés de Jesus. Todo mundo sabe da verdade, mas ninguém manifesta a verdade. Porque todo mundo quer ser a verdade, mas não quer que a verdade se levante e reine sobre nós. Então, queridos, quando passamos por uma prova como essa, nós ficamos perplexos, ficamos preocupados. E aí vem as crises, vem os conflitos. E aí precisamos entender o que está acontecendo, não só fora, mas dentro de nós. Aquela provação que Pedro, Tiago e João e os demais discípulos ainda passaram no barco. Eles eram acostumados a navegar, enfrentar tempestades, mas aquela foi forte. Eles tiveram que acordar Jesus, porque eles não conseguiram resolver o problema. E quando eles despertaram Jesus se levantou, repreendeu eles, repreendeu a tempestade, repreendeu o mar,
e nivelou tudo, e estabeleceu a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Então Jesus vai se levantar com mais força nessa nação, com mais força sobre a igreja, porque Ele quer trazer uma revelação maior da sua presença. A presença dEle já está conosco, mas tem dias que nós nem sentimos elas, porque sentimos os nossos conflitos, as nossas fraquezas, sentimos o nosso orgulho, os nossos ranços, sentimos a nossa dor, sentimos os nossos limites, e não conseguimos permitir que Deus seja da grandeza que Ele é, do tamanho que Ele é, da extensão que Ele é em nossas vidas. Então é isso que Paulo está tratando aqui com a igreja de Corinto. E no versículo 1, vamos ler um pouquinho. Diz aqui: por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então, por causa daquilo que fomos chamados para ser e para fazer, amém? Você tem um chamado. A primeira parte, a parte mais importante, que é fundamento, é fundamental do teu chamado, do chamado de Cristo para você, é quem você foi chamado para ser, amém? Se você entende quem você foi chamado para ser, e você assume como Jeremias assumiu, né? A princípio ele tinha dificuldade, mas depois ele assumiu. E Deus disse o que iria mudar na vida dele. E disse lá no versículo 10 do capítulo 1 do livro de Jeremias, o Senhor fala para ele: Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Aleluia. Você tem convicção que Deus é contigo? Do que você tem medo? Nada é maior que a presença dele na sua vida. Permita que ela cresça. Porque você tem deixado os teus conflitos e as tuas fraquezas ocupar os teus dias, ocupar a tua mente, ocupar o teu coração. Se Deus quer reinar sobre tudo isso, se a presença dele quer ser livre para se mover, se Deus quer soprar renovação sobre a tua vida, cura, restauração, Deus quer te fazer mais forte do que aquilo que tem te enfraquecido. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então Jeremias ouve o Senhor falar com ele: não digas eu sou uma criança, não fala mais isso. Jeremias não foi criado para falar essas coisas, para falar nesse nível, nessa linguagem. Então Deus está mudando o nosso perfil, a nossa capacidade de falar. Ele está dando uma linguagem de autoridade, de entendimento, que vai falar de quem somos nele, que não vai mais reafirmar quem somos sem ele, não vai reafirmar nossas fraquezas, nossos medos, nossa ignorância. Você não vai diante de um desafio que expõe os teus limites, você dizer: isso aí não é para mim, isso aí eu não consigo. Mas quem está dizendo que isso não é para você? Quem está dizendo que você não suporta isso? É Deus. Ele não estabeleceu limites na sua vida, mas Ele estabeleceu um tempo de crescimento, um tempo de rompimento. Então, queridos, o Senhor completa dizendo a Jeremias: não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás, e o que eu te disser, tu dirás. Quantos querem falar alinhados com a linguagem de Deus na sua vida? Quantos querem caminhar e alcançar os lugares que Deus ungiu você para alcançar? Então não fique pensando que tem lugares que você jamais vai alcançar. Porque se Deus tem esses lugares, Deus vai te levar a alcançar esses lugares. Então, queridos, voltando aqui para 2 Coríntios 4, a partir do versículo 2 diz: pelo contrário, rejeitemos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Adulterar a palavra de Deus é dar a definição que nós achamos que ela tem. Às vezes nós estamos cheios, esse tempo que ficamos em casa, nós temos muito conhecimento bíblico, nós poderíamos sobreviver, tem pão de sobra, a despensa está cheia. Você poderia ser um missionário numa aldeia de algum país da Ásia, da África, onde não tem pregadores. Você podia chegar lá e ser um pregador com um título grande, poderoso, uma pregadora, um missionário, uma missionária. Tanto conhecimento você tem,
Mas a questão é o quanto disso representa a nossa vida. O quanto desse conhecimento é o fundamento que sustenta nossos passos, nossas decisões, define a maneira que nos relacionamos com as pessoas, que enfrentamos as crises, as dificuldades. O quanto desse conhecimento define o nível de psicologia, de psique, de raciocínio lógico, intelectual, que nós vamos usar para lidar com as nossas crises, com os nossos medos, com os nossos ciúmes. Vão proteger o coração de algumas raposas que tentam entrar na vinha novamente, saquear o nosso coração e nos colocar para baixo. Esse é um tempo muito perigoso. Hoje, muitas cidades, como Novo Hamburgo, já não se divulga mais o índice de suicídio. Dizem que para não promover mais suicídio. E agora é um tempo em que isso se prolifera mais. Mas a igreja precisa ter uma alma grande. Eu vou conjugar esse verbo. Você e eu precisamos ter uma alma grande. Você e eu precisamos ter emoções fortes. Você e eu precisamos estar preparados para qualquer situação. Nós não podemos ficar pensando isso, eu não estou preparado. Seu pai e a sua mãe não te prepararam para isso. A escola, a faculdade não te preparou para isso. As tuas experiências de trabalho não te prepararam para isso. Mas Deus é o Deus de Jeremias, Ele está aqui hoje, Ele está dizendo, não digas mais isso, não penses mais assim, não reajas mais desse jeito. O que eu te chamei para ser, tu serás, aonde eu te mandar, tu irás. O que tu tiveres que conquistar, tu conquistarás. O que tu tiver que abrir mão, tu abrirás, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Então Ele está dizendo isso aqui, não adultere a palavra de Deus. Receba ela como ela é. Se você não entende, ore, jejue e diga, Deus, revela a tua palavra a mim. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A penha é pedra ferro, é pedra dura, duríssima. É como espada que penetra a profundidade do ser do homem, aonde divide a alma do espírito, divide as coisas que são definidas na alma e as coisas que são definidas no espírito. Quando o Espírito Santo vem, ele trabalha no espírito do homem, mas já tem muita coisa definida na alma, desde antes do homem nascer, desde antes da mulher nascer. Foi transferido um legado pelos seus pais. E nós copiamos muitas coisas por associação também deles, da sociedade, do mundo. A nossa alma está impregnada de impressões, de conceitos, que muitas vezes impedem a palavra de Deus trabalhar profundamente em nós, transformar quem somos, em quem fomos chamados para ser, em quem Deus nos criou para ser. Então diz a sequência, e assim pela manifestação da verdade, a verdade vai se manifestar. Quem é a verdade é Jesus. A verdade não é a Bíblia como livro. A verdade é Jesus que se revela através da Bíblia. A verdade é uma pessoa que se relaciona conosco. E quando essa pessoa se relaciona conosco, ela começa a redefinir toda a nossa vida. E nós temos muitos enganos dentro de nós. Muitas emoções que nos enganam, muitos conceitos que nos enganam. Nós temos muitas coisas. Quando Pedro viu que ele tinha negado Jesus, o engano tomou conta da alma dele, assumiu o controle do navio e conduziu Pedro numa direção diferente do que ele tinha sido chamado. Ele disse, eu vou pescar. E ele estava usando os dons que Deus deu para influenciar pessoas numa outra direção. Nesses dias Deus nos chamou para ser fortes e usar os dons de Deus para ministrar a vida das pessoas. Mas nós teremos que lidar com tantas crises, com a preocupação econômica, com a questão do trabalho, com muitas realidades ao mesmo tempo. Mas Deus não te deixou sozinho. Você é um vaso de barro, você sente dor, você tem vontade de chorar, às vezes bravejar. Você tem vontade de ficar sozinho. Você tem vontade, às vezes, de descontar em alguém. Você é um vaso de barro. Você é sensível, você é malhável, você é moldado facilmente.
Mesmo que esteja duro, mesmo que você já seja alguém forte, porque a dureza da vida te forjou, mas você pode quebrar. Tem coisas que você resiste, mas tem coisas que você não resiste. Porque você é um vaso de barro. Você tem limites. Mas a questão não é a natureza pela qual você foi moldado anteriormente. É como Deus está moldando você agora. É a presença dele que está em você. Você não está só. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Paulo está dizendo, me aceite, parem para entender o que eu estou falando, né? Reconheçam-me como um homem de Deus, né? Porque a verdade está se manifestando através de nós, a vocês. Deem crédito. O 3 diz, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes ou incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nessa hora, o mundo fica sombrio. A sociedade, os seus encantos perde o encanto e o sentido. Mas para nós não. Há em nós uma presença. Quando Jesus entrou na sinagoga, ele sabia que o Espírito Santo estava ali com ele. Ele não estava sozinho. A presença do Pai estava ali. Por isso ele diz, hoje se cumpriu estas escrituras. Mas as pessoas não estavam abertas para reconhecer Jesus nem como um profeta ainda. Ele tinha que perseverar agora. Ele tinha que pregar, ele tinha que se mover nos dons, no poder divino que estava nele. E chegou o tempo de você se mover em Deus. Você se mover em autoridade. Se você se mover em amor. Se antes você amava, agora você precisa amar mais. Se antes você buscava mais o amor de Deus e deixava esse amor encher você, agora você precisa ser mais cheio. Porque são dias em que o tanque não pode andar pela metade, não é suficiente. Porque não é só a quilometragem aonde você tem que ir, mas é como você tem que ir. É a velocidade que você tem que ir, é a força que você tem que fazer. É as coisas que você tem que lidar. Então, por isso ele está dizendo aqui, o 4 diz, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. Não é que existe um Deus nesse mundo, mas existe alguém que se fez Deus neste mundo. E nós sabemos que ele está falando de Satanás. Ele está falando de uma figura que é real, que está sobre a sociedade, sobre o mundo, que está influenciando pessoas, está influenciando instituições. E muitas vezes influencia pessoas que estão em autoridade, governando, estão tomando decisões por pessoas. Mas, como ele diz que o Deus desse mundo cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a elas a luz da glória do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo tem uma luz que manifesta a glória dele. Então, Paulo disse aos Romanos 1, 16, 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então não é o poder de Deus para os que não creem, é para os que creem. Se você crê no Evangelho, a glória de Deus se revela a você. Jesus se torna real na sua vida. Mas se você não crê, você fecha a porta. E ele vai para o próximo. O próximo crê, ele se manifesta. Então nesses dias, Jesus quer ser muito mais real e presente na sua vida do que foi nos dias passados. Porque ele faz forte ele multiplica. Ele é um dia de multiplicação. Há uma unção de multiplicação de Deus vindo sobre a igreja. Ele multiplica as forças. Aquele que não tem nenhum, aleluia. Áreas da sua vida que você está fraco, que você está estacionado. Chegou o tempo, Deus vai mexer com estas áreas. Talvez já começou a mexer, mas lá às vezes tem lixo lá. E a gente vai querer fechar isso. Fazer como Marta, Senhor, já cheira mal. 4 dias, não mexa com Lázaro, não mexa com o corpo dele. Nós amávamos muito ele, mas agora tem sonhos que nós amamos muito e acreditamos que podia se realizar. Mas agora nós não queremos nem pensar, não queremos nem tocar no assunto. Quando alguém toca no assunto, eu tive épocas na minha vida que tinha coisas que não se cumpriam e não se cumpria na minha vida.
Quando alguém tocava no assunto, quando vinha um profeta e vinha, eis que diz o Senhor, diga, não estou afim de ouvir. E já vem com coisa. Não estou afim. Eram épocas que eu estava fechado. Eu disse, Deus, não estou afim. Se eu quiser falar comigo, desça um anjo aí e fale. Do jeito como é, já ouvi tanta profecia. Não estou afim. Embora que muitas vezes a gente tem que fazer assim mesmo, que tem tantas coisas que acontecem que não é Deus movendo. Amém? Então é muito importante saber discernir. Mas Deus é Pai, Ele conhece o coração dos seus filhos. E quando acontecia assim, Deus está emburrado com Deus. Alguém já teve emburrado com Deus aqui? Beiçudo com Deus? Deus tenta falar contigo. E às vezes na pregação, né, a palavra a espada está tinindo para lá e para cá. E você, isso é para fulano. Isso é para minha esposa. É para meu marido, que bom que ele veio. Precisava ouvir essa. Mas a gente está bravo com Deus. Porque parece que Deus não está falando o que a gente quer ouvir. É a gente que não quer ouvir o que Ele está falando. É o contrário. Porque o homem tem uma alma que foi moldada nesse mundo de injustiças. Você já passou tantas injustiças, você já foi enganado tantas vezes. Pessoas falaram tantas coisas que feriu o teu coração. Pessoas já tiveram tanta promessa. E você está cansado de sofrer. Você está no teu limite. E aí vem o Espírito Santo. Elias estava na caverna. Viajou deserto adentro. Só não morreu o indivíduo. Porque o Senhor mandou um anjo cuidar do bibelô dele. Estava brabinho. Que eu quero é a morte. Que bom que Deus nos ama dessa forma. Precisamos conhecer o amor dele. Porque senão não vamos nos render a esse amor. Nós vamos acabar nos fechando para esse amor. E o anjo fez comidinha. Só não deu na boca porque era demais. Fez comidinha, comeu e... Quantos já comeram assim depois daquele sono? Deu em Elias também. E ele roncou. E o anjo teve que despertar o homem. E não é que o anjo fez mais comidinha para ele. Comida e bebida. Eu não sei se era suco de cactus, o que era aquela bebida. Mas matar Elias não matou. Deu uma energia. E hoje fazem tanta energética. Isso aí já existia. Lá atrás o anjo já deu um energético para Elias. E o homem caminhou. E o anjo disse, essa a força dessa comida, dessa bebida, vão te fazer caminhar 40 dias e 40 anos. Tu quer caminhar deserto? Então agora tu vai deserto. Eu acho que quando ele queria parar e cochilar, ele não conseguia. Ele deitava e ia dormir, o sono não vinha. Ele disse, eu vou continuar caminhando. 40 dias e 40 noites. Tu não é dessa versão. Tu é da versão de que ele dormiu à noite. Pode ser. Mas a noite é fria no deserto. Ele teria morrido. Então esse energético aqueceu. Trouxe um calor sobrenatural para ele. E ele pode dormir aquecido. Mesmo no frio do deserto. É esse Deus que está batendo a porta do teu coração hoje. E dizendo, você pensa que você me conhece? Então espera só ver o que eu estou para fazer e a maneira que eu quero me revelar a você. Você pensa que sabe o que eu tenho preparado para ti, mas eu preciso fechar esta mensagem aqui. E eu não disse o que eu queria, o que eu achava importante dizer. Então, queridos, vamos dar um pulo para o 8. Quando diz o 7, temos porém esse tesouro em vasos de barro, mas é que fica feio também não ler aqui. Não sei se eu li antes, mas o 6 diz, porque Deus... que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, Deus quer iluminar o teu coração. Deus quer trazer um entendimento aprofundado em teu coração para você conhecê-lo, conhecer a face de Jesus. O que quer dizer isso? Conhecer quem é Jesus, o que Jesus pensa, quais são os segredos de Jesus para você e para outras pessoas, porque você será canal dele para outras pessoas nesse tempo difícil, tempo em que Elias estava na cadeia, o José estava na cadeia cumprindo
pena por um crime que ele não cometeu. Deus estava usando ele para a vida de outras pessoas. Então hoje, mesmo em tempos difíceis, Deus quer que você se levante num nível de entendimento das coisas que Deus está fazendo, tanto em você, para você, como para outras pessoas através de você. Então, Ele quer se revelar e Ele quer iluminar o teu coração. Ele quer trazer entendimento, revelação ao teu coração. Isso quer dizer luz. Não é apenas colocar uma luz, mas é trazer revelação, entendimento, esclarecimento. É mostrar as claras coisas que não estão bem definidas, que estão ocultas, ou que estão meio, enfim, que você não entende direito. É um tempo em que Ele quer trazer isso de uma forma que você não só vai entender, mas vai proclamar isso na sua vida, na sua forma de viver. Então, queridos, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A nossa concentração não é em nós, e nem no mundo, nem na sociedade, nem no que a pressão que está vindo do mundo está causando em nós. Mas é como Deus vai responder isso. Que respostas Deus trará à tua queixa. É isso que Abacuque disse. Por-me-ei na minha torre de vigia, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, qual resposta Ele tem para a minha queixa. E quando Deus respondeu, avivou este homem. No capítulo 3, ele diz o seguinte: tenho ouvido as tuas declarações, Deus, e estou alarmado. Aviva a tua obra, e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Aleluia. Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida que será conhecido da vida de tantas pessoas. Então, queridos, no 8 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Atribulado quer dizer prensado, como se pressiona a uva para fazer o vinho. Muita pressão está vindo. Então, atribulado quer dizer prensado como uva, espremido, pressionado com firmeza. Mas não angustiado. Angustiado é ser dolorosamente restringido em espírito. Quer dizer, te abater, te definhar espiritualmente. Não é um tempo de você se tornar grande espiritualmente. É um tempo de crescer. É na provação, é no deserto que o homem de Deus, a mulher de Deus, os filhos de Deus crescem, amadurecem. Jesus saiu do deserto andando no poder do Espírito Santo. Ele não saiu arrastando uma perna, dizendo: ai, estou magro, perdi uns quilos. Não, ele saiu forte. E é isso que Deus tem para mim e para você. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Perplexo é estar sem recursos, com dificuldades. É ser deixado em necessidade. É não saber o que decidir, o que fazer, é estar em dúvida. Muitos estamos passando por um momento de perplexidade. Como eu vou pagar essa conta? E se começar, eu nunca trazei nada na minha vida. E agora? Para muitos é um tempo de perplexidade. Mas diz: perplexos, porém não desanimados. Desanimados é renunciar à esperança. É renunciar a toda esperança, é entrar no desespero. Não podemos nos render a isso. É isso que o inimigo quer. Por isso essas provas, essas pressões estão vindo para te levar a reagir da maneira errada. E diz mais: somos perseguidos. É correr, fugir, escapar. Mas diz mais: porém não abandonados. Porque o Senhor está conosco. Ele está presente nas nossas vidas. Abatidos, é lançar para baixo, é lançar em terra, é nocautear, é se prostrar. Mas nós não somos destruídos. Destruídos é aniquilar, é apagar os teus dias, é morte. Mas Deus tem vida para você. Vamos nos colocar em pé. O Senhor está aqui esta noite. Aleluia. Mas Ele está aí contigo. E Ele é o tesouro. Amém? Esses são dias de valorizar quem está conosco. Não é valorizar o que temos e o que não temos. Não é valorizar os problemas, as provas, as dificuldades. Não é valorizar as nossas fraquezas. Não é valorizar a falta de inteligência ou a inteligência que nós temos. Mas é reconhecer
aquele que está conosco. Aleluia. Jeremias, certa vez, ele disse, o Senhor está conosco como um poderoso guerreiro, e por isso tropeçarão todos os nossos adversários, e serão de tal maneira envergonhados, porque tem se levantado contra nós levianamente. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo aqui esta noite? Quantos têm entregado a sua vida a Jesus? Só que muitas vezes nós não sentimos a sua presença, mas Ele está no barco. Perceba aí nesta noite o quanto o Senhor está contigo. Ele quer te dar não só prova, mas Ele quer também que você se firme nesta convicção de que Jesus é o Emanuel. Ele está conosco ao passarmos por esse tempo, e esse não será o pior tempo da sua vida. Esse não será o pior tempo da minha vida. Esse não será o pior tempo da nossa vida, porque o Senhor está conosco. E nos dias mais escuros, mais brilhará a sua luz. Isaías 60 diz: a escuridão cobre os povos, as trevas as nações, mas sobre ti vem o Senhor resplandente. Levanta, porque já vem a tua luz. Aleluia. Se levante hoje, né, no Senhor. Se fortaleça nele. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, estava abatida. Tudo que ela tinha, ela gastou, ela investiu. E foi a uma realidade pior. Ela chegou, sabe, uma pessoa que vai piorando ano após ano. Todo esforço é em vão. Todo esforço, em vez de trazer melhora, traz piora. Essa mulher, ela estava sendo, como diz aqui, como disse Paulo, ela estava sendo perseguida. Mas ela não se deixou ser abatida. Quando ela ouviu falar de Jesus, algo mudou dentro dela. O que mudou dentro de você? O que mudou na tua vida? Há muitas coisas que Deus está mexendo em nós, e Ele está permitindo isso. Porque Ele está nos moldando, Ele está nos refinando, Ele está nos purificando. É um tempo de quebrantamento. É um tempo em que você vai ter dificuldade de chorar, mas é um tempo de chorar. Porque diz o Salmo, os que saem andando e chorando, enquanto semeiam. Eu vou fazer a versão Abrelino. Você já leu? A versão Abrelino eu vou lançar. Não vou lançar a Bíblia. Aí, se eu fosse lançar a Bíblia, eu ia fazer a versão Abrelino. E na versão Abrelino diz assim: os que saem para viver, os que saem vivendo, e enquanto vivem estão chorando, mas eles continuam fazendo as coisas, porque creem na sua fé. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam. Os que saem andando e chorando enquanto vivem. É essa versão que eu ia colocar. Os que saem andando e chorando enquanto vivem, eles voltarão trazendo a recompensa da sua vida. Da maneira que decidiram viver. Da maneira que decidiram cada dia de suas vidas, diante de cada desafio. Elas decidiram confiar em Jesus, crer em Jesus, orar e colocar nas mãos de Jesus. Elas decidiram continuar caminhando, firmados na sua fé. Esse não é um tempo da nossa fé se esfriar. Não é um tempo do nosso amor se esfriar. É um tempo de crescimento. Quantos estão entendendo essa estação profética de Deus para a sua vida? É um tempo de crescimento. Você vai ser mais forte do que você imaginava. Você vai ser mais habilidoso do que você imaginava. Quando é que se afia a espada? É quando você precisa cortar algo. É quando alguém precisa ir para a guerra. Enfrentar o inimigo. Então ele afia a espada. Quando é que você afia a faca? Quando você precisa cortar. Quando é que você afia o machado? Quando você vai cortar algo, possivelmente você experimentou e o machado não cortou de primeira. Então você afia o machado para você ter um melhor resultado. Deus está afinando você. Deus está planando você. Deus está purificando você. Porque os resultados do Senhor serão maiores. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. É um tempo de um tipo de semeadura que você não semeia em outra estação. Só em tempos de provações. Você vai semear perseverança. Você vai semear fé. Você vai semear confiança.
E esta semeadura vai trazer uma colheita que só colhem aqueles que passam por intensas provações. No livro de Apocalipse, João viu uma grande multidão. E eles cantavam ao redor do trono uma canção linda, ungida, que o céu inteiro enchia-se de glória. E João, arrebatado, ele disse: quem são estes? E o anjo disse para ele: estes são aqueles que vieram de muitas tribulações, de muitas provas. Eles têm um cântico que só eles podem cantar. Amém. Você está passando por coisas, mas Deus está contigo. E depois de você passar por isso, aleluia, você vai ser vitorioso, porque a vitória não está em ti, está nele, e ele está contigo. Você é um vaso de barro, mas a excelência da grandeza que está em você é dele. Jesus é grande, e nesses dias ele vai mostrar a sua glória, aleluia. Abra o seu coração nesta noite, deixa ele ter liberdade de fazer o que ele quer fazer, aleluia. A maneira que ele quer fazer, ele vai fazer. Se ele quer dar uma palavra para a mulher do fluxo de sangue, ela correr até ele, segurar na hora das suas vestes e ser curada. Se ele quer fazer um bolinho de barro e passar nos olhos do cego e dizer: lava o teu rosto. Se ele quiser dizer para o paralítico que está há tantos anos naquela condição: levanta e anda, como eu vou andar? Ele podia dizer. Deus está renovando a nossa mente para nós compreender as coisas que ele está para fazer, as coisas que ele está fazendo. Nossa mente não é capaz de entender a grandeza de tudo que Deus está para fazer. Mas nessa noite se renda àquele, aleluia, que já está de pé por você, aquele que reina e está sentado à destra do Pai. O grande sumo sacerdote, que em Hebreus 4 diz que devemos entrar, aleluia, devemos entrar diante do trono de graça, porque temos um grande sumo sacerdote diante de Deus, que é Jesus Cristo. Um dia ele já foi provado, ele conhece as nossas fraquezas, porque ele já foi testado, mas não pecou em todo tipo de provação. Então não se sinta sozinho, ele está contigo e ele compreende as tuas fraquezas, mas ele quer te fortalecer, ele quer te capacitar, porque esta é a tua hora, esta é a hora que você vai sair do anonimato. Coisas estranhas vão acontecer com você, mas serão coisas de Deus, coisas do céu, porque isto vai aplacar o que o inimigo tem feito até aqui na tua vida. Chegou o momento de Deus te levantar, ele te tirar do anonimato, vai proclamar um eco de Deus na tua vida. Porque é nos tempos difíceis que aparecem os homens de Deus. Era num tempo em que Israel estava 40 dias acuado, com medo, que apareceu um menino chamado Davi, aleluia, e Deus usou ele para derrubar o gigante. Foi num tempo em que 12 anos Israel, tudo que plantava, os medianitas vinham e saqueavam e levavam embora, que Deus levantou Gideão, um homem que não tinha força, que não podia, não tinha confiança. Mas o Senhor disse: vai nessa tua força, homem, e livra Israel das mãos dos medianitas. Aleluia. Peça como Ele quer ser contigo nesses dias. Jesus quer andar contigo nas ruas, aleluia, da tua cidade, do teu bairro. Ele quer andar contigo no meio da tua família. É um tempo em que a unção de Deus está sendo derramada sobre a vida daqueles que Ele chamou, e Ele vai levantar você para andar na força dEle. A primeira parte, a parte mais importante do chamar de Deus na tua vida, é quem Ele te chamou para ser, aleluia. E depois é o que Ele te chamou para fazer. Mas o que Ele te chamou para fazer depende de quem você foi chamado para ser. Se renda a Ele nesta noite e diga a Ele: Senhor, seja com as minhas fraquezas, me faz forte aonde eu sou fraco. Eu não vou mais esconder as minhas fraquezas. Eu vou ser alguém melhor, aleluia, para a minha família, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus avós, para os meus líderes. Eu vou ser alguém melhor, porque eu quero ser tudo aquilo que o Senhor me chamou para ser. Vem sobre a minha vida, quebranta o meu coração, transforma a minha vida. Não há lugar para onde eu correr, senão para a tua presença, senão para os teus braços, aleluia. Às vezes as coisas ficam difíceis, como ficou um dia. Pedro disse, um dia alguns começaram a abandonar Jesus, porque ele estava pregando coisas duras, coisas difíceis. Não eram duras de ofendê-los, mas eram duras que eles não entendiam. Era muito forte, mexia com eles.
E alguns começaram a sair, e Pedro pensou em sair, e olhou para Jesus e ficou indeciso. Muitos de nós estamos vivendo tempos de indecisão, em que nós não sabemos se nos rendemos mais a Deus, ou saímos e tentamos resolver coisas que nós não estamos certos se podemos resolver. Aleluia, aleluia. Jovem, é um tempo de decisão para a sua vida, aleluia. É um tempo de falar com Jesus como você não tem falado. É um tempo de Deus para nós, aleluia. Oh Espírito Santo, precisamos de Ti. Reconhecemos nossas fraquezas. Não sabemos como o Senhor quer andar conosco, como o Senhor quer soprar sobre as nossas vidas. Como o peso da Tua glória, como o peso da Tua presença quer vir sobre nós. Mas nós aceitamos, nós nos rendemos, aleluia. Não queremos mais fechar o nosso coração, não queremos mais resistir à Tua presença. Oh Espírito Santo, leva-nos à presença do Pai, leva-nos à presença de Jesus. Queremos adorá-lo nesta noite. Queremos reconhecer a grandeza dele esta noite nas nossas vidas. Não queremos mais reconhecer as nossas fraquezas, porque as nossas fraquezas, ele já lá na cruz, ele morreu para nos libertar delas, para nos aperfeiçoar, para nos purificar. Abra o teu coração enquanto adoramos. A presença de Deus está aqui, ela está crescendo neste lugar. Aleluia, o Emanuel está contigo. Faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. É em tempos de crise que aquele que, aleluia, veio para dar vida, e vida em abundância, se manifesta. É em tempo de crise que o seu povo se levanta e clama a Ele. Essa canção é inspirada em um tempo de crise em que Elias no Monte Carmelo clamou aos céus, clamou a Deus para enviar chuva dos céus. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Ele nós clamamos, a Ele nós adoramos, porque nele nós cremos. Nele está a nossa esperança, aleluia. Renove a tua esperança. Seja um homem que demonstre a esperança que você tem. Caminhe firmado nessa esperança. Deixe ela brilhar nos teus olhos. Deixe ela conduzir as palavras dos teus lábios. Não mais fale o que o mundo está falando. Fale o que Deus quer que você fale, aleluia. O que a palavra de Deus instrui você a falar. Ore firmado, não no que está acontecendo no mundo, mas no que Deus está para fazer. E Ele quer revelar aos seus filhos, Ele quer revelar à igreja. Porque Paulo disse aos Coríntios: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu à imaginação do coração de nenhum homem, são as coisas que Deus tem preparado. O que Deus tem preparado para esta nação, o Brasil, para o estado do Rio Grande do Sul, para a grande Porto Alegre, para Gravataí, para Sapucaia, Esteio, para Campo Bom, aleluia, para Sapiranga, para Estância Velha, para Novo Hamburgo, aleluia, para São Leopoldo, para todas as cidades
desse estado que Deus tem preparado. São coisas que o olho não viu, mas Deus quer mostrar à sua igreja, para que a sua igreja comece a orar não só pelo que está acontecendo, mas pelo que Deus quer fazer acontecer. Aleluia! As chuvas do Senhor estão para ser derramadas. Esse é o agir, essa é a figura do agir de Deus, do derramar do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se derramou do dia de Pentecostes, Ele mudou homens, Ele mudou mentes, Ele mudou corações, Ele mudou instituições, Ele levantou quem não era e Ele abateu quem pensava que era. Aleluia. Herodes foi acometido por uma doença que a Bíblia diz que foi consumido por bichos, mas a igreja que não era foi levantada e assombrou naquele dia as nações e os grandes governantes. Deus quer levantar a igreja, quer levantar os seus filhos. Esta é a tua hora. A unção de Deus está sobre a tua vida. Receba nesta noite o que Deus tem para você. Senhor, vem trazendo o teu equipamento, vem trazendo a tua unção sobre vidas aqui, vem ungindo com dons espirituais, com habilidades espirituais, com sabedoria dos céus, com entendimento, com inteligência, com a capacidade de resistência nesses dias. Vem nos dando um coração quebrantado, vem nos dando um coração puro, Senhor. Vem abrindo os nossos olhos para nós vermos não somente o que é lógico e visível aos olhos naturais, mas aquilo que está além, que homem e mulher não podem ver com seus olhos naturais. Mas o Senhor quer mostrar nesses dias para a tua igreja, para o teu povo, a maneira que o Senhor está repreendendo os ventos, a maneira que o Senhor está acalmando as ondas fortes, Senhor. Está mudando realidades espirituais, está trazendo à existência um governo sobrenatural sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Na fraqueza é que o teu poder se aperfeiçoa. Então o Senhor levantará homens que são fracos, fará eles fortes, não só fortes no vigor espiritual, mas fortes na capacidade de fazer coisas que vão surpreender a muitos nesses dias, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é a fortaleza da nossa vida. É o Senhor que tem nos abençoado até aqui, e certamente nós poderemos confiar que o Senhor nos fará ainda mais fortes, ainda mais sensíveis à tua presença. Aleluia. O Senhor está nos levantando para sermos líderes sobre nossos lares, sobre nossas famílias, sobre a vida de pessoas nesses dias, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela sua presença, para nos manter seguros. Nos traz imunidade, Senhor. Aumenta o nível da imunidade, não só para nós, mas para que possamos orar por outras pessoas que temem, que têm medo, para que elas também sejam fortalecidas em Ti, Senhor, protegidas no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que está em casa. Receba aí, porque o Senhor não tem limites para nos tocar e nos abençoar. Amém, amados. Então, vamos seguir nos comunicando nas redes sociais e nos nossos grupos de WhatsApp. Se alguém aqui não está no grupo da família SOS, nesses dias não só nós estaremos postando ali algo para edificação, mas também para comunicação e interação. Então, dê o seu nome para a Miriam aqui, ela certamente vai passar para a Kelly, ou nós mesmos vamos estar colocando você, para que a gente possa se manter se comunicando, ok? A princípio, estamos pensando em ter uma reunião na quarta-feira com os obreiros da casa, para estarmos orando, conversando, mas estarei comunicando ali no grupo de obreiros, tá bom? Que Deus te abençoe, continue se guardando, não por medo, mas faça por zelo, que seja não só agora, nesse tempo da pandemia, mas que seja muitos desses hábitos são saudáveis para a nossa vida, para a higiene da nossa vida, mas agora faça por zelo, por você e por outras pessoas, né? Mas, acima de tudo, creia no sangue de Jesus Cristo que está sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Amém? Deus te abençoe. Vá em paz, na comunhão do Espírito Santo e debaixo da proteção do nosso Pai.